nós que estamos aqui, nós temos um compromisso de estarmos aqui, porque nós entendemos que as nossas orações e os nossos clamores são ouvidos. Porque senão não tinha sentido vir aqui. Eu ia vir aqui só para ver a irmã Doralice e vocês dar um beijinho e ir embora? Eu acho que não. É importante e é gostoso isso também. Mas nós vemos aqui com um princípio, uma segurança, um entendimento que como igreja a gente pode orar e o Senhor nos atender. Então, se você tem essa disposição de vir até aqui com confiança no Senhor, com certeza, queridas, você pode ser uma mulher mais confiante se você se sente menos, ou se você não sente que é uma mulher confiante, desenvolver isso em Jesus. Mas sozinha, o que eu quero dizer? Sozinha a gente não dá conta. Por mais, queridas, que vocês possam ver pessoas fazendo, acontecendo, desenvolvendo, se eu fosse como fulano de tal, se eu conseguisse fazer... Tudo vem de Deus. Está dentro das nossas condições de habilidade, mas tudo vem de Deus. Sozinha a gente não consegue fazer nada. Então, assim, nós precisamos ter confiança em Deus, no seu amor, na sua bondade, para a gente poder caminhar seguro. Porque quando eu não dou conta, o Espírito Santo me ajuda e me direciona. Tem situações que você vai perceber depois que aconteceu, depois que a coisa fluiu, você fala, gente, eu não tinha condição, porque hoje eu estava tão desanimada, eu estava com isso, com aquilo outro. Então, assim, Paulo diz que Deus, Ele opera nas nossas fraquezas. Quando eu me sinto fraco, aí eu estou forte. Por quê? Porque eu me esvazio e deixo o Senhor conduzir. Então, para você saber transitar nessa questão de usar as suas habilidades ou se esvaziar das suas habilidades para que o Senhor apareça, também se faz necessário um relacionamento. Se faz necessário um diário, um caminhar com Jesus. E aqui, queridos, não é sobre o que Ele tem feito por mim, se Ele tem me atendido, se Ele não tem atendido. É sobre poder de decisão. A minha vida sem Jesus, ela piora muito e com força. Se com Jesus as lutas estão grandes, qual a diferença, queridas, da gente ter lutas, porque nós vivemos num mundo corrompido, cheio de dores, cheio de dificuldades. Então, qual que é a nossa diferença que proclamamos Jesus na nossa vida? A gente não tem desespero. Entendeu? A gente passa por tudo, confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Mesmo no momento de dor, sem entendimento, a gente confia que o Senhor está nos direcionando. Essa é a diferença. Normalmente, pessoas que não têm onde se segurar, onde se amparar, elas se desesperam. E nós temos um Deus que caminha conosco. Eu sempre gosto de me lembrar disso. Você não está sozinho, Rô. Você tem um Deus que caminha com você. E a pessoa que disse que esse Deus caminharíamos conosco é a pessoa de Jesus. O Consolador estaria conosco. E Ele disse que Ele mesmo estaria conosco até a consumação do século. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente lê, para a gente trazer uma expectativa boa para o nosso dia. Para a gente sair desse foco de todo dia luta, todo dia dificuldade, todo dia que peso, todo dia... A gente está igual, ficando igual as pessoas que não conhecem Jesus. E a gente tem que ser diferente para a gente ser mais cativante e envolvente. Nossa, Janaína, mas você está com um problema na saúde, parece que você não está triste. Tô, mas o Senhor vai fazer o que Ele precisa para mim. Sabe, gente? Então, é sobre isso. Então, podemos ser confiantes no nosso líder, que é Deus, que nos formou com dons, talentos, conhecimento que colocou dentro de nós. Então, não é só ser confiante porque eu sou. Não. É sobre ser confiante porque o Senhor precise que eu seja confiante, porque Ele tem situações e projetos específicos
para desenvolver em nome dele e para o reino dele. É sobre isso. Gente, porque senão não tem sentido. Por que eu estou viva até hoje? Só para respirar, viver, dormir, comer, passear? Seria muito pouco para os atributos do nosso Deus, para a personalidade do nosso Deus. Criar pessoas só para viver nessa condição humana não tem sentido. Então a gente precisa, de verdade, parar para refletir se eu estou conseguindo desenvolver aquilo que Deus sonhou para mim desenvolver. Né? E queridos, com certeza, o dia que você se sentir mais confiante para desenvolver isso, você vai se sentir muito mais preenchida por ele. Vai se sentir muito mais valorizada, vai se sentir muito mais útil no reino de Deus. E eu estava conversando com um pastor esses dias. Eu sempre bato numa tecla há anos, mas ninguém me escuta. O que eu gostaria que os pastores e as igrejas fizessem? O novo convertido chegou na casa do Senhor, você acolhe ele, encaminha ele para a sala dos discipulados, para ele entender, porque até o dia de ontem, ele tinha uma construção espiritual. E normalmente, gente, as pessoas que se convertem a Jesus, eles acham que a gente tem uns parafusos assim meio soltos, porque o rio de Deus invadiu a minha alma, as nossas canções é assim, né? O fogo de Deus consome e limpa, não é? Para as pessoas que não estão acostumadas, elas ficam, nossa, esse povo é louco mesmo, né? Que o rio, ele inunda, que o fogo, ele acalma. Então a gente tem assim, uns vocabulários nossos, é tudo baseado na palavra de Deus, e para nós tem sentido porque a gente já conhece da onde vem essa fala. E quem entra, gente, acha que a gente é doido. Por quê? Não tem sentido mesmo. Então, o que eu gostaria que a liderança despertasse? Chegou, vamos fazer um discipulado e automaticamente a gente vai descobrindo os dons ministeriais desse novo convertido, a gente vai colocando ele a par da realidade do reino de Deus e vai inserindo cada pessoa dentro do seu dom como cuidar de criança é a minha alegria. O fulano está lá no ministério infantil. Né? Eu sou muito comunicativa, eu posso estar recebendo as pessoas. Então, assim, se as igrejas tivessem esse direcionamento de um novo convertido chegou, eu apresento a palavra de Deus para ele, eu faço ele compreender mais ou menos nosso meio litúrgico de convivência, os nossos vocabulários, e mais do que isso, a gente ajudá-lo a descobrir os dons espirituais e ministeriais dele, a igreja não sofreria de uma coisa que as igrejas constantemente sofrem. Pessoas que vêm nos ajudar por necessidade e não por estar desenvolvendo o seu dom ministerial. Eu não tenho o dom de trabalhar com criança, mas eu quebro o galho porque a irmã não veio. Isso é um dia, tudo bem. Mas eu estar inserido no ministério que não me pertence, não floresce, não cresce. Porque eu tenho que me esforçar muito para ficar no regular. Agora, se a Janaína tem disposição, natureza, lógico que ela vai ter muitas ideias, o negócio vai desenvolver. E as crianças, vocês entendem? Então eu acho que as igrejas hoje estão com dificuldade de mão de obra, tá mesmo. As pessoas estão descompromissadas, tá mesmo. As pessoas estão imaturas, estão mesmo, né? Mas eu acredito que fica tudo dentro do não conhecimento daquilo que Deus quer que eu esteja desenvolvendo. Vocês entendem que a gente fala e a gente volta para o mesmo ponto? Eu saber da minha vocação, eu saber dos meus propósitos. Se você sabe dos seus propósitos, você não vai sair desse lugar. E se você estiver cumprindo o seu propósito, direcionado pelo Espírito Santo, não tem como não ter sucesso e crescimento, queridos. Mas isso eu só consigo se eu desenvolver confiança naquilo que Deus colocou em mim. Então, se você é uma pessoa ainda que não entendeu se é confiante ou não, precisa buscar isso no Senhor, porque está atrapalhando a sua vida.
Não é para você se aparecer, não é para o outro ficar te elogiando, não é. É para você estar dentro da perfeita vontade de Deus, contribuindo de uma forma ampla e total. E aí eu falo assim, então se você descobrir que você é uma mulher confiante, se você já descobriu o seu propósito, tá tudo ok, não tem mais problema. Lógico que tem, gente, a gente é problemático. O ser humano é problemático, a gente arruma problema, não tem. Mas você deixa de ter uma falta de visão se você entender isso. Você vai se sentir o quê? Uma pessoa mais segura. Eu não disse no começo da minha fala que uma pessoa que não consegue ou não percebe ou não desenvolveu a confiança, naturalmente ela é insegura e medrosa. E normalmente pessoas inseguras e medrosas são outras pessoas que direcionam a vida dela. Por que a gente sofre tanto de abuso? Por que a gente sofre tanto ou sabe tanto de relacionamentos abusivos? Seja ele de marido e mulher, de pai com filho, de mãe com filhos. Porque essa pessoa ela não é confiante. Ela não sabe para onde ela deve ir. E eu sinto muito, porque essas coisas é aprendido, é ensinado.